Fala pessoal! Bem, agora nós vamos resolver alguns exercícios para fixar as ideias que foram até então apresentadas. Nesse problema específico, nós vamos obter os diagramas de esforços internos de uma grelha engastada e livre, que está contida num plano XY, e portanto tem suas cargas atuantes na direção do eixo Z. E todas as barras que compõem essa grelha são ortogonais entre si. Sempre que a gente vai obter diagramas de esforços internos, a gente começa obtendo as reações de apoio. Porém, nesse caso, por se tratar de uma grelha engastada e livre, nós não precisamos efetuar previamente o cálculo das reações. A obtenção destas será feita naturalmente à medida que a gente for analisando a estrutura da extremidade livre em direção à extremidade engastada. Então, assim como eu mostrei lá nos pórticos, a estratégia que eu vou adotar consiste em discretizar a grelha em barras, ao invés de analisar de uma maneira integrada. A gente até pode seguir aquele processo de cortar a estrutura e analisar um dos lados, mas, pelos motivos que eu já apresentei lá na análise de pórticos, é bem mais simples a gente analisar cada elemento de maneira isolada. Eu vou dividir, portanto, essa grelha em 3 barras, AB, BC e CD. E para não precisar calcular previamente as reações, conforme eu comentei há pouco, nós vamos começar a análise pela barra AB. Ou seja, nós faremos uma seção na barra em uma posição imediatamente antes do nó B. Em seguida, a gente joga esses efeitos gerados na seção imediatamente antes do nó para o nó B, que fará parte do segmento BC. A gente só precisa lembrar que os esforços gerados pela barra AB no ponto B deverão ser lançados na barra BC no sentido contrário, ok? A mesma lógica que a gente empregava na análise de pórticos. Bem, aí depois de reduzir a barra AB ao carregamento gerado por ela no nó, a gente faz uma seção imediatamente antes do nó C e obtém os esforços que serão desenvolvidos nesse nó para equilibrar as ações incidentes na barra BC, o que inclui também o carregamento vindo da barra AB. E aí, da mesma forma, a gente joga esses efeitos no nó C pertencente à barra CD, e aí, mediante a aplicação das condições de equilíbrio, a gente finalmente encontra as reações de apoio. Beleza? Então vamos lá, vamos analisar a barra AB. Primeiramente, nós precisamos definir o lado de observação da barra, já que o sinal do diagrama de forças cortantes depende disso. Não há nenhum critério objetivo para essa definição do sentido de observação, e de uma maneira completamente aleatória, eu vou adotar esse ponto de vista em que o ponto A fica do meu lado esquerdo e o ponto B do meu lado direito. Tudo bem? Em uma seção genérica de uma grelha podem atuar 3 esforços: força cortante, momento fletor e momento torsor. As ações que solicitam a barra AB, isto é, essa força de 1 tonelada, não geram na seção B uma torção. Portanto, o momento torsor nesse ponto é nulo. Entretanto, essa força vai gerar força cortante e momento fletor. Agora, para obter os esforços internos que vão ser desenvolvidos nessa seção imediatamente antes do ponto B, basta que nós apliquemos as condições de equilíbrio, que para o caso da grelha são 3, né? Soma dos momentos em torno dos eixos que contêm a grelha e soma das forças que atuam na direção perpendicular a este plano. Lembrando aqui que conforme a orientação dos eixos definidas no problema, a barra B está disposta na direção do eixo Y. Bem, então para obter o valor da força cortante desenvolvida no ponto B, basta a gente fazer a soma das forças verticais igual a 0. Isto é, a soma das forças na direção do eixo Z. O que nos fará concluir que, para que o equilíbrio aconteça, lá na seção B tem que ser desenvolvida uma força vertical de 1 tonelada para cima. Agora, para obter o momento que vai ser gerado no ponto B, basta a gente efetuar a soma dos momentos em torno do eixo X igual a 0. Esse momento vai ser tomado em torno do eixo X e em relação ao ponto B. Ou seja, o momento gerado nessa seção deverá ser igual ao momento produzido por essa força de 1 tonelada, isto é, deverá ser igual a 1 vezes 3. Esse momento tem que estar no sentido horário, uma vez que o momento gerado pela força de 1 tonelada tende a girar o ponto B no sentido anti-horário. Agora eu vou representar esses esforços aqui na perspectiva, para ficar mais fácil da gente visualizar. Observem aqui que eu estou usando a regra da mão direita para representar o vetor desse momento de 3 toneladas vezes metro. Agora, esses esforços que foram obtidos em uma seção imediatamente antes do nó B podem ser transferidos para o nó e, por ação e reação, isso tem que ser feito nos sentidos contrários. Então, a força de 1 tonelada, que na seção está para cima, vai para o ponto B para baixo
E esse momento que gera uma flexão na barra AB passa para a barra BC como um momento de torção, uma vez que ele age em torno do eixo da barra, ou seja, esse momento age em torno do eixo X. O torque gerado na barra BC vai ser um torque positivo, uma vez que o vetor fica saindo da seção. Agora que nós temos os esforços nodais do segmento AB, vamos traçar os diagramas de força cortante, momento fletor e momento de torção para esse trecho. A gente vai fazer isso barra a barra e depois a gente une tudo em um desenho só. Começando pelo diagrama de esforço cortante. Na extremidade esquerda, nós temos uma força de 1 tonelada que atua para baixo, o que irá gerar um salto negativo no diagrama de força cortante. Sendo assim, no ponto A, nós temos uma força cortante de menos 1 tonelada. Entre os pontos A e B não há nenhum carregamento, portanto a força cortante segue constante, até que no ponto B há uma força de 1 tonelada para cima, que gera uma variação positiva na força cortante. E aí a gente fecha o diagrama de força cortante nessa barra. Agora a gente vai traçar o diagrama de momento fletor. Na extremidade A, que é a extremidade livre, não há nenhum momento concentrado aplicado, portanto, nesse ponto, o momento fletor é igual a zero. Agora, entre os pontos A e B, o momento fletor vai variar o equivalente à área do diagrama de força cortante. Ou seja, vai variar o equivalente a menos 3 tonelada-metros. Então, nós temos zero na extremidade A e a variação até o ponto B de menos 3, o que faz com que o diagrama de momento fletor vá para menos 3 na extremidade direita. Essa variação é linear, uma vez que a força cortante é constante. Aí na extremidade B há um momento concentrado de 3 toneladas vezes metros no sentido horário, que gera um salto positivo no diagrama de momento fletor. Então nós temos menos 3, mais 3, e o diagrama fecha aqui nessa extremidade. Por fim, nós podemos analisar os momentos torsores e, como não existe momento torsor na barra AB, o seu diagrama será nulo nesse segmento. Agora, pessoal, a gente pode seguir com a análise para a barra BC. E a gente vai seguir basicamente a mesma estratégia, isto é, primeiro eu vou definir o lado de observação, que eu vou definir como sendo este em que o nó B está à esquerda e o nó C à direita, e em seguida nós vamos aplicar as condições de equilíbrio para obter os esforços na seção imediatamente antes do ponto C. Então, nesse segmento de 3 metros de comprimento, atua-se uma carga distribuída de 2 toneladas por metro, e no ponto B, há um torque de 3 toneladas-metros saindo da seção e uma força vertical para baixo de 1 tonelada, ambos advindos do segmento AB, né? Nesse caso, na seção C, será desenvolvido tanto a força cortante como o momento fletor, como o momento de torção. Afinal, a barra está submetida a solicitações que geram esses 3 tipos de esforços. Do mesmo modo, para obter a força cortante da seção C, a gente vai efetuar o somatório das forças verticais e igualar a zero. Portanto, a reação interna em C deverá ser igual a 1 tonelada mais a resultante dessa carga distribuída, que é 2 vezes 3 toneladas. Ou seja, para que as forças verticais sejam equilibradas, lá em C precisa ser desenvolvida uma reação para cima de 7 toneladas. Agora, para obter o momento fletor que é desenvolvido na seção C, eu vou somar todos os momentos gerados em torno do eixo Y em relação a esse ponto e igualar a zero. Lembrando, essa barra BC, de acordo com a convenção inicial, está disposta na direção do eixo X. E por isso, para obter o momento fletor, a gente faz o somatório dos momentos em torno do eixo Y. Ok? Então, em relação ao ponto C e em torno do eixo Y, a força de 1 tonelada vai gerar um momento de 1 vezes 3 metros no sentido anti-horário, e a carga distribuída também vai gerar um momento no sentido anti-horário de 2 vezes 3 toneladas vezes 1,5 metro, que é a distância em relação ao ponto. Então, para que o equilíbrio seja assegurado, na seção C deverá ser desenvolvido um momento no sentido horário de 12 toneladas vezes metro. Agora, se nós fizermos o somatório do momento em torno do eixo X, a gente vai perceber que, para que haja um equilíbrio desse torque aplicado na extremidade esquerda, cujo vetor aponta para a esquerda, será necessário o desenvolvimento de um torque de igual intensidade, mas com o vetor apontando para o sentido contrário. Não esqueçam, pessoal, as setas desse vetor do torque apontam para a direção do polegar direito, tá bom? Sempre a regra da mão direita. Eu fico repetindo isso porque é muito fácil você se confundir. Em alguns momentos você aplica com a mão direita,
aí depois esquece, depois começa a aplicar com a mão esquerda, e aí obviamente não vai dar certo. Beleza? Então agora que nós obtivemos todos os esforços seccionais, a gente pode representar ali na perspectiva só para ficar mais fácil de visualizar. E em seguida a gente pode transferir esses esforços para a seção seguinte, com um sentido contrário aos que foram obtidos para assegurar o equilíbrio quando nós estávamos analisando o segmento BC. Reparem que esse momento de 3 toneladas vezes metro, que gera uma torção no segmento CB, vai gerar no segmento CD uma flexão. Enquanto o momento de 12 toneladas vezes metro, que gera flexão no segmento CB, vai gerar no segmento CD uma torção. E estes são os esforços nos seus sentidos contrários ao obtido nessa análise. Antes de prosseguir com a análise da barra CD, vamos agora traçar os diagramas de momento torsor, momento fletor e força cortante nessa barra analisada. Então, começando pelo diagrama de esforço cortante, nós temos na extremidade esquerda uma força de 1 tonelada para baixo, o que gera uma descontinuidade negativa de -1 no diagrama de esforço cortante. E aí, entre os segmentos BC, há uma carga uniformemente distribuída de 2 toneladas por metro. Sendo assim, a variação da força cortante entre esses pontos vai ser de 2 vezes 3. Isto é, lá no ponto C, nós teremos uma força cortante de -1 mais a variação de -6. Lembrando que menos porque a força distribuída está para baixo, né? Então, -1 menos 6 dá -7. E essa variação é linear, uma vez que a carga é constante. E aí, nesse ponto C, há uma força concentrada de 7 toneladas para cima, o que gera uma descontinuidade positiva no diagrama de força cortante. Então, -7 mais 7, fecha-se o diagrama. Agora vamos para o diagrama de momento fletor. Na extremidade esquerda, isto é, no ponto B, não há nenhum momento fletor aplicado e, por essa razão, nesse ponto, o momento fletor será nulo. Agora, para calcular a variação do momento fletor entre os pontos B e C, basta a gente calcular essa área do diagrama de força cortante. Portanto, o momento lá em C será igual a 0 mais essa área, né, essa variação, que é uma variação negativa. A área do diagrama de força cortante nesse trecho é negativa. E o seu valor é igual a -1 menos 7, que é a base maior, mais a base menor, vezes a altura, que nesse caso é 3, dividido por 2. Então, 8 vezes 3 dividido por 2 dá igual a 12. Ou seja, o nosso momento fletor é igual a 0 e teve uma variação de -12, o que faz com que na extremidade direita o momento tenha esse valor. A variação do momento se dá segundo uma parábola, afinal a força cortante varia linearmente. Agora, nessa extremidade, há um momento de 12 toneladas vezes metros aplicado no sentido horário, o que causa uma descontinuidade positiva no diagrama de momento fletor, isto é, -12 mais 12 faz com que o diagrama seja fechado aqui na extremidade direita. Reparem, pessoal, que eu estou fazendo aqui pelo método gráfico só para ser mais detalhista possível. Aqui, para traçar esses diagramas, bastaria que a gente analisasse o sentido dos esforços nodais e depois ligava-se os pontos por uma curva com a ordem definida de acordo com o carregamento. Isto é, que para o diagrama de momento fletor, na extremidade esquerda o momento é 0, porque não há nenhum momento aplicado. Na extremidade direita, nós temos um momento concentrado aplicado no sentido horário, o que é um sentido contrário àquela nossa convenção que diz que para que a flexão seja positiva, na extremidade esquerda o momento tem que estar no sentido horário, mas na extremidade direita ele precisaria estar no sentido anti-horário. Então esse MC é igual a -12. Bem, agora nós vamos traçar o diagrama de momento de torção. Na extremidade esquerda há um torque cujo vetor aponta para fora da seção. E isso eu convencionei com vocês, não há um consenso geral sobre, mas eu convencionei com vocês, que caracteriza um momento de torção interno positivo. Ou seja, nessa extremidade B, o torque será igual a mais 3 toneladas vezes metro. No interior da barra BC não há nenhum torque distribuído ou outro torque aplicado, então ele segue constante até a extremidade direita, em que há um outro torque, também positivo, de 3 toneladas vezes metro aplicado, né? Como esse torque está apontando para a direita, ele causa um salto negativo no diagrama, né, usando aquela lógica lá do método gráfico, e aí vai fechar o diagrama de momento de torção da barra. Bem, agora que nós analisamos o segmento BC, a gente pode finalmente partir para a análise do segmento CD, que é a nossa última barra. Da mesma maneira, a primeira coisa a se fazer é definir o lado de observação. E eu vou definir esse lado em que à minha esquerda está localizado o ponto C e à minha direita, por conseguinte, o ponto D. Se nós tivéssemos obtido previamente as reações de apoio,
nós já poderíamos partir para a etapa de determinação dos diagramas de esforços internos, porque já seriam conhecidas as forças na extremidade C e as reações de apoio nos dariam os esforços na extremidade D. Lembrando que o engaste é o elemento capaz de restringir todas as possibilidades de deslocamento do nó, o que para a grelha é o deslocamento de translação fora do plano e os deslocamentos de rotação em torno dos eixos do plano. Como consequência dessa restrição de deslocamentos, surgem no engaste força vertical, que nesse caso seria a força na direção do eixo Z, momento em torno do eixo X e momento em torno do eixo Y, que são os eixos que contêm as barras da grelha. Bom, como nós não fizemos a determinação dessas reações de apoio, a gente vai fazer agora da mesma maneira que a gente obteve as demais reações internas das barras, que é mediante a aplicação das condições de equilíbrio. Então, vindos lá da barra BC, nós temos na extremidade C dessa barra analisada uma força vertical de 7 toneladas para baixo, um momento fletor no sentido anti-horário de 3 toneladas vezes metro e um momento torsor entrando no nó C de 12 toneladas vezes metro. Agora, para obter a força vertical, a força cortante desenvolvida lá no nó D, que será a nossa reação de apoio vertical, basta a gente efetuar o somatório das forças verticais igual a zero. E aí, como não há nenhum outro carregamento nesse segmento, para que haja o equilíbrio de forças, nós precisamos ter na extremidade D uma força vertical para cima de 7 toneladas. Da mesma maneira, efetuando o somatório dos momentos em torno do eixo X em relação ao ponto D, nós notaremos que para que haja o equilíbrio desses momentos, na seção D deverá ser desenvolvido um momento fletor no sentido horário, igual à soma do momento de 3 toneladas vezes metro e do momento produzido pela força de 7 toneladas, que nesse caso é 7 vezes 3, ou seja, 21 toneladas metro. Ambos gerando a flexão em relação ao ponto D no sentido anti-horário. Ou seja, lá no ponto D deverá ser produzido um momento de 24 toneladas metros no sentido horário. Por fim, no ponto C há um torque de 12 toneladas metros, cujo vetor aponta da esquerda para a direita. Ou seja, no ponto D nós deveremos ter um momento torsor de mesma intensidade, só que apontando no sentido contrário. Então vou representar aqui na perspectiva os esforços produzidos nesse ponto, que são as nossas reações de apoio. E agora finalmente a gente pode traçar os diagramas dos esforços internos para esse segmento e depois unir tudo em um único desenho para ter o diagrama da estrutura como um todo. Começando mais uma vez pelo diagrama de força cortante, nós temos uma força cortante de 7 toneladas para baixo, o que gera um salto negativo no diagrama de força cortante, ou seja, menos 7. Essa força cortante se mantém constante pela ausência de carregamento no interior do segmento CD. E lá na extremidade D nós temos uma força de 7 toneladas para cima, o que vai fechar nosso diagrama. Para o diagrama de momento fletor, a gente poderia fazer de maneira mais rápida, sem olhar para o diagrama de força cortante, Ou seja, na extremidade esquerda nós temos um momento de menos 3 toneladas metro. E na extremidade direita nós temos um momento também gerando a flexão negativa, só que nesse caso de menos 24. Então nós teríamos um diagrama que tem-se menos 3 na extremidade esquerda e segue-se uma reta até o ponto D, em que há um momento de menos 24. Beleza? Mas aí mantendo a mesma metodologia. No ponto C nós temos um momento concentrado de 3 toneladas metro aplicado no sentido anti-horário. E momentos concentrados aplicados no sentido anti-horário geram um salto negativo no diagrama de momento fletor, que para a nossa convenção é para cima. Então, o momento aqui nesse ponto é menos 3. Agora, a variação desse momento entre os pontos C e D é equivalente à área da força cortante nesse mesmo segmento. Como o diagrama da força cortante é um retângulo, a área será menos 7 vezes 3, ou seja, menos 21. Portanto, menos 3 menos 21 faz com que o momento fletor vá lá para menos 24. Nesse ponto há um momento concentrado de 24 toneladas no sentido horário, que gera um salto positivo no diagrama de momento fletor, o que fará com que o diagrama feche aqui na extremidade. Bom, para finalizar, vamos obter agora o diagrama de momento de torção. Na extremidade esquerda nós temos um torque de 12 toneladas metros, cujo vetor entra na seção, o que de acordo com a nossa convenção caracteriza uma torção negativa. Então nessa extremidade nós temos um torque de menos 12. Não há nenhum carregamento de torção no interior do segmento CD, portanto esse torque segue constante, até que na extremidade D tem um outro torque de 12 toneladas metro, também negativo. Entendido, pessoal? Então é isso. Nós podemos agora unir os diagramas de todas essas barras e ter finalmente os diagramas de esforço cortante, momento fletor e momento de torção da grelha inteira. Tá bom? Bem, pessoal, então é isso. No próximo vídeo,
Nós também vamos obter os diagramas de esforços internos de uma grelha, só que nesse caso nós vamos analisar uma grelha triapoiada. Bom, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.